acompanhando o chat, vou fechar aqui nossa câmera, tá? Então, nossa aula de hoje é a aula 7. Ainda vamos abordar um pouquinho da cinemática, é uma introdução, por quê? Bom, se você tiver lá o plano de ensino, não se ensina mais cinemática como antigamente, todo aquele processo, né? Por causa, acredito que talvez a matemática junto, né, tem que caminhar junto. Mas eu precisava de alguns conceitos para o próximo tema que vamos entrar na próxima aula. Vamos trabalhar com aceleração, com alguma coisa, de repente ninguém nunca ouviu falar, não sabe como que faz, como que encontra, então precisava dar uma introdução suave de alguns teminhas aqui. Então essa aula vai ser o seu último momento neste primeiro ano que você vai ver cinemática. Ela vai ser uma revisão e tem depois uns exercícios nos acompanhando, beleza? Então, vamos lá, let's go. Bom, nós vimos, então, esses seguintes conceitos. Galera, esses conceitos têm que acompanhar no coração de vocês, tá? O que nós vimos? Ponto material, certo? Ponto material é todo o corpo cujas dimensões não alteram o estudo de qualquer fenômeno de que ele participe. Correto? Então, aquela pessoa lá não te dá atenção, ou então, para você não ter atenção, chame de ponto material e também o partícula, né, gente? Depois temos a expressão de conceito corpo extenso. Aí já é aquela pessoa espaçosa, que, nossa, meu Deus, incomoda. Então, corpo extenso é todo corpo cujas dimensões alteram o estudo de qualquer fenômeno de que ele participe. Se tem alguma dificuldade aqui, é só você pensar um carro na estrada, você quer saber a velocidade, o tempo, você não está nem aí, o tamanho dele. Certo? Agora, o mesmo carro no estacionamento, rapaz, se tiver ali lotado, as dimensões dele é fundamental para você achar a sua vaga, certo? Depois tivemos outros 2 conceitos, 3, aliás, que eles caminham juntos, né? Referencial, movimento e repouso. Movimento e repouso são conceitos relativos e dependem de um referencial adotado. Eu não posso dizer se uma coisa está em movimento ou está em repouso sem eu antes dizer a qual referencial, certo? Isso tem que estar no coração de vocês marcado. E depois esbarramos com trajetória, certo? Trajetória é a união de todas as posições de um corpo que ocupa ao se deslocar, e a trajetória também depende de um referencial, certo? Depois ainda a gente já brincou lá com posições, né? Como que calcula as posições? Lembra o delta S, certo? A variação do espaço e também a variação do tempo, o delta T, certo? E sempre quando tem esse delta, variação de espaço, variação de tempo e depois variação de velocidade, é o quê? É o final menos o inicial, correto? Vimos isso também tranquilamente, certo? E aqui também esbarramos depois para a velocidade média, nosso VM, delta S sobre delta T, que nosso delta S é o que mesmo? Espaço final menos espaço inicial, e o tempo final menos tempo inicial. E depois a aceleração média, que aqui ele calcula a variação de quem? Da velocidade. Você vai ter uma velocidade final menos velocidade inicial, dividida por um delta T, um tempo final menos tempo inicial, certo? Isso foi tudo que nós vimos até neste momento, uma revisão geral de cinemática, tá? E aqui, então, vamos continuar nossos exercícios, mas antes, fundamentalmente, aquela pegadinha que pode acontecer, aquele momento que você tem que converter, certo? O tempo na cinemática, na física, o tempo em segundos, e o espaço é em metros, certo? Mas você encontra quilômetros por hora em muitos exercícios, tem até o segundo exercicinho lá, né, para saber se o cara tinha levado multa ou não. Aquele exercício tinha o que mesmo? Converter, certo? E como converte essa relação?
entre quilômetros por hora para metros por segundo? Bom, se eu tenho metros por segundo e eu tenho que converter para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Agora, se tem que ser o contrário, tá em quilômetros por hora e você tem que ter esse valor em metros por segundo, porque lembra lá as pegadinhas que eu ensinei vocês na aula passada, quando perceber que precisa converter ou não? E aí você tem que ir para metros por segundo, você divide por 3,6. Certo? Tranquilo? Vimos isso tudo até aqui. Então, vamos então começar nossa aula de revisão aqui de exercício, certo? E aqui, neste momento, acho que vocês estão vendo aqui esse quadro aqui, correto? Que a gente vai começar a desenhar aqui, né? Vamos extrair seu lado artístico. Olha só o que esse exercício nos diz, tá? A tabela indica a posição de um móvel no decorrer do tempo sobre uma trajetória retilínea. Lembrando, trajetória retilínea, retilínea vem de reto, né? Ou seja, uma linha reta. Certo? Tá ali, suave, numa linha reta. E aqui a gente tem essa tabelinha. Tempo em segundos, o S, nosso espaço em metros. Correto? E ele quer o quê? Determine o deslocamento efetuado pelo móvel entre os instantes. Ele te dá duas perguntinhas. Ele quer saber o deslocamento de 0 a 2 segundos, letra A, e na letra B, de 4 segundos a 9 segundos. Como fazer isso, né? Bom, muito simples. Eu vou colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa parte branca, né? Estão, né? Vamos lá. Sim. Ótimo, great, très bien. Enchanté. Vamos lá. Ele quer saber, então, vamos lá. Opa, deixa eu até... Opa, hello. Calma aí, gente, que a gente está aprendendo aqui, tá? No problem. Aqui, vamos lá. Ele quer saber, hello. Nein, das nicht. Opa. Ah, gente, é a primeira vez aqui que eu tô brincando com isso, tá? Então, pode ser que a gente tenha algum probleminha aqui. Eu acho que eu tenho que usar os dois ao mesmo tempo. Acho que agora foi. Agora vai aqui. Aqui. Ah, tá. Let's go. Vamos lá. A pergunta é a mesma, ele quer no espaço, vamos colocar aqui, 0, 2 segundos, né? No tempo 0, 2 segundos. Então, vamos primeiro aqui saber o 0 e 2 segundos. Pela tabela, né, no tempo 0, qual que é o espaço dele? Menos 2, né? Então, nós sabemos primeiramente, né, que... Opa! Calma aí. Delta S, certo? É o quê? S final, você pode colocar um F ou não, menos S inicial. Às vezes tem izinho, às vezes tem zero, né? Tem várias representações aqui. O que você tem que saber é que esse é o final e esse é o inicial, correto? Agora, ele está falando ali, ele quer o deslocamento nos instantes 0 e 2 segundos. Qual que é o último pedaço do deslocamento, né? A última posição? 2 segundos, correto? Se ele iniciou no 0, os 2 segundos é o final. No tempo 2 segundos, qual que é a posição dele? 10, certo? 10 metros. Então, esse delta S é igual a 10, correto? Menos da equação. E qual que é a posição dele em 0 segundos? A posição dele em 0 segundos, olha só, é menos 2. Então, abre parênteses para você não se confundir nessa vida. Menos 2. Correto? Então, vamos lá. Deixa eu só subir aqui. Hello. Então, opa, delta S vai ser igual 10. Pela matemática, menos com menos vai dar mais 2, certo? Então, o nosso delta S é igual a 12, correto? 12 o quê? Não é bingo. Qual que é a unidade de espaço que a gente está usando aqui? Só ver ali na tabela. Metro, certo? Não esqueça de colocar a unidade. Não é bingo. Achei a letra A. Essa é a nossa letra A. Tranquilo? Suave, né? Nossa, professor, suave demais. Então, vamos lá na nossa letra B. Qual que é a nossa letra B? Na letra B, agora ele quer de 4 segundos a e 2 segundos. Na posição 4 e
perdão, 9 segundos, né? Então, sabemos novamente que ΔS é S final menos o S inicial, certo? Então, vamos lá. Na posição inicial aqui, 4 segundos. Vamos lá, tempo 4 segundos, ele está na posição 22, certo? E na posição final, que é 9 segundos, ele está, olha só, 52. Parece até bingo, né? Então, a gente pode colocar aqui, então, ΔS, o final dele, 52, correto? Ali de acordo com a tabela, menos, e o nosso inicial era quanto mesmo? 22, né? Se não me engano, 22, 4 segundos. 22, certo? Então, nosso ΔS vai ser igual a 52 menos 22. Isso dá quanto, gente? Né? Só fazer a soma ali, a subtração. 30 o quê? Metro. E aqui está a nossa letra B, certo? Tranquilo, né? Tranquilo. O mais legal de tabelinha, assim, é porque você tem que interpretar ali os números. Quase uma batalha naval, né? Onde que está o número tal, tem a posição tal, as pegadinhas que podem acontecer. Né? Ver se o tempo está em segundos, se está em metros, se vai precisar converter, porque às vezes ele fala aqui, deu valor em metros, né? E às vezes aqui não vai estar em metros, tá? Essas são as pegadinhas que podem acontecer, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Suave? Então, tá tranquilo. Ótimo, ótimo. Let's go. Vamos então ao nosso próximo slide, que é este daqui. Vamos lá. Este exercício aqui. Caçador nato, o guepardo, né? Esse bichano aqui, né? Esse felino aqui, todo bonitão. É uma espécie de mamífero, caso você não saiba, ele é um mamífero, tá? É uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam, né? Imagina, né? Você está ali analisando, ele está analisando ali seu jantar, ele tem que ser rápido para pegar o jantar, né? Senão já era. Então, vamos lá. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, ou seja, se ele está saindo do repouso, qual que é essa velocidade inicial, galera? 0, hein? Saindo do repouso, a velocidade inicial dele é 0, tá? E correndo em linha reta, chegar a uma velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. É muito rápido. Você piscou, já era. Determine a aceleração escalar média deste, bonitão aqui, mamífero. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer aqui? Colocar o que o texto nos dá. O que o texto nos dá? Primeira informação, saindo do repouso. Galera, não guarda essa informação na sua mente. Vai lá, escreve ali no papel, no cantinho para sua resolução. Não, eu guardo tudo, tenho uma memória de elefante. Não, você não vai ter, você vai confundir as coisas. Estou falando. Então, para que se estressar? Coloca ali, ele parte, então, V0 igual a 0, porque ele está partindo do repouso. Ótimo. E depois, o que ele nos diz? Ele diz que ele chega a uma velocidade, ou seja, a velocidade final que ele alcança, 72 km por hora. Mas você já está percebendo quilômetros por hora e segundo? Não tá uma coisa ali. Coloquei uma azeitona do brigadeiro. Não está bem ali, né? Então, você já identificou que nossa amiga aqui de 72 km por hora vai ter que ser convertida. E essa conversão é o quê? Se eu tenho quilômetros por hora, quero ir para metros por segundo, divide por 3,6. E essa divisão dá 20 metros por segundo. Galera, vocês vão perceber que os exercícios geralmente utilizam um número já padrão, já ali, entendeu? Que às vezes de tanto você fazer, você já sabe na hora. Ah, eu já sei, não preciso nem calcular. Entendeu? Porque geralmente tem alguns números de velocidade que sempre os exercícios vão utilizar. 72 geralmente é. Então, se você quer um número da sorte ali para um bingo, seja 72. Estou brincando, vamos lá, voltando. Então, a velocidade final, 72 km por hora,
dividida por 3,6, nós temos ela aqui em metros por segundo. E depois ele nos diz que tudo isso ele fez num tempo, num ΔT, porque se ele partiu do repouso, o tempo é zero. Então, tudo isso ele fez num ΔT de 2 segundos, certo? Tranquilo. A outro número aqui que aparece. 2 segundos. Bom, ele quer aceleração. Nós sabemos o que é aceleração. A aceleração média é ΔV por ΔT. Esse ΔV é o quê? Velocidade final. Qual que é essa velocidade final? É a nossa convertida aqui em metros por segundo, 20, menos a velocidade inicial. Qual que é a nossa velocidade inicial? Ele partiu do repouso, então a velocidade dele era 0. Então, menos 0. E tudo isso ele fez em 2 segundos, dividido por 2. Então, fazendo aqui 20 menos 0 dá 20. Isso dividido por 2, nós temos uma aceleração média de 10 metros por segundo ao quadrado. Não esqueça de colocar esse número ao lado do número, se é velocidade, metro por segundo, se é a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Não esqueça de colocar essa unidade, tá bom? E aí terminou o exercício, tranquilo, tá? Nossa, só isso mesmo? Só isso mesmo. Suave, de boas, né? Então, vamos lá para o nosso terceiro exercício. Bora lá. O motorista de um caminhão que está a uma velocidade escalar de 25 metros por segundo e pisa no acelerador. Né? Ele está ali, 25, nossa, me avisaram que tem um bolo quentinho. Tem que chegar rápido. Vamos lá, tem que acelerar esse carrinho. E quando ele pisa no acelerador, a velocidade dele agora chega a 40 metros por segundo, certo? E tudo isso num intervalo de tempo, num ΔT, de 5 segundos. Qual vai ser essa aceleração média, certo? Bom, como sempre, antes de começar tudo, vamos colocar o que os exercícios, né, o anunciado nos deu. Vamos lá. Aqui a nossa velocidade inicial, né? Aqui faltou um zerinho, gente, foi mal. Nossa velocidade inicial é 25, certo? Porque ele está. É quando você começa a analisar aquele carro. Ele está a 25 metros por segundo. Velocidade inicial. Faltou um zerinho aqui, gente, foi mal. E depois ele vai passar para uma velocidade de 40 metros por segundo. Até fiz um F aqui depois, que é a nossa velocidade final, certo? Porque ele acelerou e chegou para 40 metros por segundo para pegar o bolo quentinho ali na casa dele. E tudo isso ele faz num tempo de um ΔT, intervalo de tempo de 5 segundos. É o ΔT de 5 segundos. Nós sabemos novamente que a aceleração média é ΔV por ΔT, certo? ΔV é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Nossa velocidade final é o quê? 40 metros, né? Quando ele acelera e chega ali em 40 metros. É a nossa final. Menos qual velocidade que ele estava iniciando tudo essa brincadeira aqui? 25. Então, menos 25. E ele fez tudo isso em 5 segundos. Então, 40 menos 25 dividido por 5. Bom, fazendo aqui 40 menos 25, nós temos o número 15. 15 dividido por 5. Aí ficou fácil. 15 dividido por 5 é 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Achou a aceleração do nosso caminhão ali. Tá bom? Tranquilo até agora, gente? De boas? Let's go. Sim. Vamos então aqui esse exercício aqui. Galera, esse exercício é praticamente a correção do nosso 01 da atividade 2, tá? O enunciado só que é diferente. Olha só. Um trem, temos o trem aqui, desloca-se com velocidade de 72 km por hora. Nossa, professora, eu tinha visto essa velocidade no outro exercício. Pois é, lembra que eu te falei que tem alguns números ali de velocidade que são os manjados, que sempre são utilizados.
Quando o maquinista, né? O que é maquinista? O cara que pilota o trem, né? Vê um obstáculo na frente, caiu uma árvore lá na frente. Ele aciona os freios, né? Ele tem que frear aquele trem. E para em 4 segundos. Ele parou em 4 segundos. Qual a aceleração média imprimida ao trem pelos freios? Foi em módulo. Aqui tem uma coisa que ainda vocês talvez não viram na matemática, mas já explico isso, tá? Igual a em módulo, gente, é quando você não considera o sinal do que você vai encontrar. Por quê? Lembra que a gente viu na aula passada que a aceleração, quando você freia, ela é sempre negativa, é menos o número metros por segundo ao quadrado, correto? Quando o enunciado fala módulo, você ignora aquele menos. Você só coloca o valor do número metros por segundo ao quadrado, tá? Isso vocês vão ver lá na frente, provavelmente em matemática. Um módulo tem uma representação, não sei se vocês já viram, vou até mostrar aqui para vocês. Tem uma representação na matemática, olha só, que às vezes pode ser interessante. Como que eu vou saber que está em módulo na matemática? Se não tiver escrito, você vai encontrar aqui, ó, aqui, curiosidade. Às vezes você pode ver um número assim, ó, 2 pauzinhos, 7. Nossa, professora, o 7 está preso entre duas barreiras. Não, essa representação aqui é o chamado módulo, tá? Isso é uma coisa lá da matemática, que eu não sei qual momento vocês vão ver isso. Então, ali no caso, se a gente encontrar uma velocidade negativa, faz de conta menos 8 metros por segundo ao quadrado, quando vou ver ali na alternativa, ele fala que é o módulo, certo? Você só coloca, vai ser 8 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele desconsidera o nosso sinal, tá certo? Seja positivo ou negativo. Você só vai ter ali, certo? Um módulo. Bom? Isso é uma representação matemática, que eu não sei em que momento vocês vão ver isso, tá certo? Então, vamos lá, mas isso não vai atrapalhar a gente fazer aqui nosso exercício. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Colocar ali do enunciado as variáveis que ele nos dá. Então, vamos lá. Qual a primeira variável que ele nos dá? Ele nos dá que a velocidade diz que o trem se desloca com velocidade de 72 km por hora. Ou seja, é a primeira velocidade que você está ouvindo desse trem. Então, é nosso V0. Ele está com essa velocidade inicial. E a gente sabe que é 72 km por hora, nós temos que converter para metros por segundo. Então, a gente divide por 3,6, isso é igual a 20 metros por segundo. Tá manjado isso já, né? E depois, ele diz que aciona os freios e para, ou seja, a velocidade final dele é 0. Por quê? Ele parou, correto? Então, ele não vai ter velocidade, então é 0. E ainda ele fala que ele faz tudo isso em 4 segundos. Esse 4 segundos é o nosso ΔT, correto? Agora ele quer aceleração. A aceleração a gente sabe muito bem que é ΔV por ΔT. Aqui, muito cuidado, né? Porque a velocidade final é 0, porque ele para. 0 menos e a velocidade inicial 20 metros por segundo. 0 menos 20, tudo isso dividido por 4 segundos. Isso vai nos dar menos 20 dividido por 4, que vai nos dar aceleração negativa, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo aqui que você encontrou porque ele está freando, a aceleração é negativa, lembra? Mas ele pergunta em módulo. Tanto é que você vê até as alternativas, tá todo mundo positivo. Pode ser até, em alguns casos mais tristes, que a pessoa não coloca a casca de banana, mas o cacho inteiro para você escorregar, ele faz questão de ter uma alternativa ali com menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Porque ele quer que você repare neste termo aqui, matemático módulo, que você só considera positivo, não menos, tá? Então, vai ser a letra C, 5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Tranquilo? E reforçando aqui
ele é igual ao nosso 0,1 da atividade 2. Mas ali na atividade que eu dei para vocês, né, nem era alternativa, era só para você encontrar e terminava aqui, correto? Menos 5 metros por cima da pantalla. Profe, Diga. então quando pedir sobre módulo, sempre vai ser positivo? Sempre positivo, Raiane, sempre positivo, tá? É a pegadinha, tá bom? Bom, vamos então aqui ao nosso último exercício, tá? Até esse é um pouquinho mais tenso, tá bom? Olha só, ele é um pouquinho de curiosidade também. Vamos lá. Uma pessoa caminha 1,5 passo por segundo, com passos que medem 70 centímetros cada um. Galera, esse é um nível de exercício um pouquinho hard. 3 estrelas, quase lá. Tá bom, então, cada passo mede 70 centímetros cada um, tá? Ok. Ela deseja atravessar uma avenida com 21 metros de largura, certo? O tempo mínimo que o sinal de trânsito de pedestres deve ficar aberto para que a pessoa atravesse a avenida com segurança é... Nossa, professora do céu, e agora? Meu Deus, cabeças vão rolar, e agora? Não, calma, respira, vamos lá. Lê de novo o enunciado, anota ali o que ele nos deu. Agora, primeiro vamos anotar o que eles nos deu. Primeiramente, velocidade, certo? Qual que é a velocidade? 1,5 passo por segundo, certo? Qual que é o deslocamento que ele quer saber? Ainda com 21 metros. O profe travou um pouco ali para mim, não sei se é só para mim. Não, voltou aqui? Como você acha? Tá bem? Galera, voltou? Sim, agora voltou. Agora voltou, mas quando tu tava falando, travou. Avisa aí, gente, que às vezes a internet hoje não quis acordar feliz, acho que é o frio. Bom, vocês pegaram ali eu lendo o anunciado, certo? Sim. Ótimo, ótimo. Opa, chamada, vou jogar aqui, Raíssa, wait a moment. Aliás, está ali no chat. Vamos lá, chamada. Bom, primeiramente, antes de você ficar desesperado ali, cabeças rolando, meu Deus, é fim do mundo, não. Vamos escrever o que o anunciado nos dá. Na primeira linha que ele já nos diz a velocidade, 1,5 passo por segundo. Escreve aqui, 1V de velocidade é igual a 1,5 passo por segundo. Qual que é o deslocamento que ele fala que ele vai fazer? Ele quer o quê? Atravessar, certo? Uma avenida que tem 21 metros de largura. É o nosso delta S. Essa avenida, essa largura dessa avenida tem 21 metros. Tem uma avenida, eu não sei os nomes aqui da avenida da cidade, mas tem um lugar ali que teoricamente devia ter um sinal ali que está funcionando, mas não está, que você vai ter, faz conta que aquela ali tem 21 metros de largura. É o nosso delta S, 21 metros. E ele quer saber o delta T. Qual que vai ser esse tempo? Que o sinal ali, para você de boa atravessar, sem ser, levar um susto, né? Qual que vai ser esse tempo? Mas, professora, tem algumas coisas que não está batendo, professora. Quais? A velocidade é passo por segundo e o deslocamento é metro. Como que eu vou relacionar um com o outro? Bom, ele nos diz que os compassos que medem 70 centímetros cada um. Bom, gente, aqui a gente vai ter que converter passos por segundo em metros por segundo. Perceberam isso, né? Porque o deslocamento é em metros, o tempo é em segundos. Quem que não está nadando bem ali? A velocidade, né? Porque está em passos por segundo. E aí a gente sabe aqui do enunciado que um passo é igual a 70 centímetros. As coisas estão clareando. E a gente sabe que 70 centímetros, né? Depois a gente tem que converter para metro. Aí você escolhe aqui se você já converte aqui 70 centímetros para metro ou depois no final, que é o caso aqui. Por quê? O que ele diz?
1,5 passo vai ser o quê? Se um passo é 70 centímetros, é 70 vezes 1,5, certo? Porque é da velocidade ali. Então, nós temos aqui 105 centímetros, correto? E agora, 105 centímetros, aí você vai ter, de qualquer jeito, converter para metros. Aí, volta lá na nossa primeira aula, né? 1 metro, tantos centímetros, 1 centímetro, tanto metro, faz aquela regra de 3. E aí, você chega na relação que 105 centímetros é igual a 1,05 metros, tá? Agora, aqui você já achou a velocidade, tá? Porque você só converteu aqui esse pedacinho. Vai ser, então, a velocidade 1,05 metros por segundo, tá bom? E agora você só vem aqui na nossa expressão. Na nossa expressão aqui tá um pouquinho diferente. Por quê? Olha só, vou até abrir aqui pra gente. Por que tá um pouquinho diferente nossa expressão? Nós sabemos que... Opa, foi mal aqui. Nós sabemos que velocidade é ΔS, certo? Por ΔT. Só que, qual que é a incógnita? É o ΔT. O que a gente tem que fazer? Isolar esse bichinho, certo? Se ele está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, correto? Vai ficar ΔT vezes velocidade, certo? Igual a ΔS. Mas, professor, a gente tem que isolar o ΔT, certo? Então, o que acontece com o V? Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, aqui você tem aquela relação, ΔT é igual ΔS por nossa velocidade aqui, por V. Correto? Por isso que chega naquela expressão que a gente tem aqui. ΔT, que é o que a gente quer encontrar, é igual a ΔS por V. ΔT vai ser igual ao quê? Qual que é o deslocamento? Então, 21, a largura da avenida, dividido, qual a velocidade? 1,05, a gente já converteu para metros. Tudo isso dividido por 1,05. E aqui, fazendo aqui, pode ser dedos mágicos ou não, o ΔT, o tempo, certo? Vai ser igual a 20 segundos. Então, o sinal de trânsito tem que estar, no mínimo, ligado 20 segundos para que a pessoa atravesse com segurança. Então, a alternativa B. Então, se eu quero descobrir o tempo, eu tenho que colocar o ΔT ali do lado? Não, se você... Isolar? Não, porque aqui, ele diz aqui, olha só, o tempo... O ΔT vai ser o nosso tempo, porque ΔT é o quê? Olha só. ΔT sempre é o quê, né? Ó, ΔT é o quê? Opa, deixa eu voltar aqui. ΔT é o quê? Tempo final menos tempo inicial, certo? Você vai encontrar essa variação de tempo. Já é a resposta. Certo? Você não tá. Agora que eu aprendi. Tá. Você não precisa isolar o delta. Tá bom? Não precisa. Tá? A grande dificuldade desse probleminha aqui é aqui essa parte daqui da regra de 3, tá, gente? Essa daqui é a nossa dificuldade principal. Nossa, gente, eu não sabia que podia fazer isso. Ah, agora sim. Foi mal, gente. Entendeu? Essa relação é a nossa maior dificuldade. Mas ele, gente, ele já deu isso, a relação aqui pra gente, olha só. Por isso, gente, não se desespere quando você lê o enunciado, tá? Pode dar aquele... Permita-se dar uns 3 segundos. Ai, meu Deus. Mas bebe um pouco de água se tá ali numa prova, ali com várias pessoas, ou não. Bebe um pouquinho de água. Respira fundo, lê. Anota ali o que o enunciado nos dá, olha só. Velocidade. Nosso deslocamento, que é a largura aqui da avenida, certo? E o tempo, que é o que ele quer saber. Tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo? Essa daqui é o nosso nível 3 estrelas, tá? É o nível 3 estrelas aqui, tá bom? 3 estrelas. Esse aqui é o nosso nível... Agora eu gostei demais. Esse é o nosso nível 3 estrelas, tá, gente? Para vocês verem como pode querer complicar na situação. Tá? Gente, tranquilo, suave. Bom, sim, só essa última é mais complicada, mas eu entendi.
Não é, ele é mais complicado. A física é sempre assim, gente. Quando pode querer complicar, ele vai querer. Mas é só você interpretar direitinho o enunciado, tá bom? O mistério tá ali, tá? Bom, galera, nossa próxima aula é um tema novo, dinâmica, tá? Aqui a gente vai conhecer nosso amigo chamado Newton, beleza? É o nosso tema aqui de dinâmica, tá bom? Vai ser o nosso tema da próxima aula, tá? Lembrando, vou até apagar aqui a nossa gravação, tá? Essa aula vai ser lá postada, legalzinho para você acompanhar ali qualquer dúvida, tá?